Vou comparar o comportamento de Lula durante uma crise que ocorreu durante o seu segundo governo com o comportamento de Bolsonaro durante esta crise. Crises que vêm de fora para dentro do país. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. A crise de 2008, a crise lá de setembro de 2008, Lehman Brothers, né, que o governo norte-americano, no primeiro momento, não socorreu o banco e o mundo entrou, foi a famosa marolinha, né, que o Lula batizou como marolinha. Como foi a reação de Lula, presidente, naquela crise? E aí vale retornar pelo menos um ano, no ano de 2007. Os sinais de que poderia ocorrer algo ruim na economia, ninguém sabia as dimensões, mas os sinais começaram a acontecer em 2007. E desde aquele período, desde 2007, ou seja, mais ou menos com um ano de antecedência, o que eu estou falando é uma informação real, foi o que aconteceu. Tá? Para elaborar esse vídeo aqui, conversei com atores relevantes daquele período. A partir de 2007, é claro que sem uma ênfase enorme, mas já considerando a possibilidade de uma crise futura, de novo, sem ninguém saber exatamente o que aconteceria, mas os sinais estavam lá em 2007. Lula começou a conversar pensando nisso com os diversos atores. Então, aliás, sempre foi um procedimento comum de Lula ouvir as mais diferentes visões, as mais diferentes análises, ouvir as visões que as pessoas têm, ouvir não só análises técnicas, quanto também os interesses, o que cada um quer. Isso é fundamental numa democracia, numa tomada de decisão. Sempre pense o seguinte: na democracia, o custo de impor alguma coisa sobre alguém é muito alto, é muito mais fácil, faz muito sentido, isso é democracia, você tomar uma decisão que tem o consentimento daquele que será atingido pela decisão, o que tem em grande parte o consentimento. Legitimidade é isso, legitimidade é sinônimo de consentimento. Decisões legítimas são decisões que têm o consentimento dos governados, digamos assim. Então Lula passou um ano conversando com empresários, trabalhadores, os mais diferentes grupos. Tinha lá o conselhão, mas diversas conversas, tanto as conversas formais quanto conversas informais em reuniões, recebendo líderes empresariais, recebendo líderes sindicais, e aí veio a crise em 2008. Eu não sei se você se recorda, o governo anunciou muito rapidamente, no prazo de uma semana, anunciou muito rapidamente as medidas que o governo iria tomar ou passaria a tomar a partir de então para enfrentar a crise. E aí ficou famoso como o episódio da marolinha, né? O Lula disse, olha, essa tsunami que está acontecendo lá fora chegará aqui no Brasil como a marolinha, o país vai tirar de letra. Pois bem, e aí o que ele faz? Quais são as medidas, né? Sem entrar em nada específico. As medidas são os seguintes, olha, tem a oferta, que é a produção, o que as empresas ofertam, e tem o consumo. Então Lula trabalhou nas duas direções. O que eu faço com oferta? Eu vou ter que utilizar BNDES e outras fontes de recursos para impedir que a expectativa empresarial despenque. Ou seja, eu tenho que oferecer condições financeiras, tem que oferecer crédito para que as empresas continuem produzindo. E aí o outro lado da ponta, e aí é o papel do líder, ir a público, dizer para a população, e ele disse isto, se você entrar na internet, você irá achar, não sei exatamente textualmente, o discurso, mas foi algo assim, não tenha medo, em vez de poupar e parar de consumir, consuma mais, compre mais, continue comprando. O que é? Isso é o papel de um presidente da República. É papel. O presidente da República, como é que é? Fala-se muito em inglês, essa coisa do anglicismo, todo mundo querendo utilizar termos em inglês, job description. Qual é o job description? Qual é a descrição? Qual é o papel? O que um presidente da República tem que fazer? O seu mínimo. Tem que se relacionar com parlamentares, deputados e senadores, tem que ser o árbitro final dos conflitos nacionais, tem que administrar a disputa política dentro de sua base. Então, isso é o que um presidente da República tem que fazer. E tem que se comunicar com o público, tem que dizer qual a direção que o país vai seguir, tem que dizer qual o caminho do país. Você espera isso porque o presidente da República é a figura em qualquer país
em qualquer país, porque é uma figura pública, é um cargo público, é eleito, que tem a maior mídia, qualquer que seja o presidente da República, de qualquer época, em qualquer país. O presidente da República pauta a mídia. Com ou sem Twitter, antes do Twitter, depois do Twitter, ele pauta a mídia, sempre pautou a mídia. Então o que Lula fez em 2008? Vai para a mídia e diz para a nação inteira, consumam, não vai acontecer nada com o Brasil, acreditem em mim. E aí é claro que há uma queda, é normal. A questão é que todo o esforço foi para que esta queda fosse a menor possível. Isso daí baseado em quê? Baseado em ouvir os interesses, em ouvir os interessados na reversão da crise, em passar um tempo ouvindo, passar um tempo... e aí é o papel do presidente, porque imagine aqui uma pirâmide, né? Quem é que está aqui no vértice superior da pirâmide que tem todas as informações? Quem está aqui no meio tem informação para cá. Quem está aqui tem informação para cá. O presidente da República tem todas as informações. Tem todas as informações de todos os interesses do país. E ele diz, então vamos seguir esse caminho. E vamos enfrentar a crise seguindo esse caminho. Foi o que ele fez, rigorosamente foi o que ele fez. Vejamos agora, hoje, a crise, é uma crise diferente. Aquela foi a crise do subprime, a crise do mercado financeiro, a dificuldade de financiamento da produção, uma quebra gigante das expectativas, a poupança das pessoas nos Estados Unidos e em outros países do mundo não existia, simplesmente foi para o espaço, as pessoas se endividaram, todo mundo alavancado, se endividaram, a pessoa física se endividou muito mais do que tinha condições de arcar, os bancos aceitaram isso, enfim, derivativos, todo mundo sabe disso, os detalhes disso. Bom, a crise de agora, como é a crise de agora? É uma crise evidentemente diferente, né? Mas o que ela tem de comum com a outra crise? Ela tem de comum com a outra crise a possibilidade do debacle da economia. A possibilidade não, a realidade do debacle da economia. Mas existe algo que vem antes, que é uma crise de saúde pública. É uma crise, ela se assemelha, nesse caso, muito mais com a guerra. Os países estão sendo invadidos por um inimigo invisível que mata. Né? E aí o presidente da República ouviu alguém? Não. Ele, quando deu alarme lá fora, China, ele passou a conversar com alguém? Não. O presidente da República foi a público liderar a nação, dizer, olha, o caminho que nós vamos seguir é esse, temos que fazer isso? Não. Então, veja só, é até escandaloso, não é isso? Comparar Lula com Bolsonaro. É interessante, Lula vai lá, faz uma live e diz algo, aliás... Todo mundo comentou a live de Bolsonaro, todo mundo. Ninguém percebeu uma coisa na live de Bolsonaro que está na fala de Lula. Ele diz o seguinte, olha, eles apareceram lá para se autoelogiarem, era um negócio meio narcísico, meio não, totalmente narcisista. Estavam olhando para o espelho, o governo está com a imagem ruim, não fez nada, agora vamos tentar salvar a nossa imagem? Em vez de ter ido para a live, isso o Lula disse, em vez de ter ido para a live, dizer, ó, o caminho é esse, vamos fazer isso para minorar os efeitos negativos da crise do coronavírus. Cara, eu achei aquilo impressionante, aquela sacação. Tá? Ninguém tinha feito esse comentário da entrevista coletiva lá de Bolsonaro e dos ministros. Então veja, a comparação da reação de Lula em 2008 com Bolsonaro agora em 2020, duas crises, os dois ocupando o mesmo cargo, o cargo de presidente da República, os dois tendo sido eleitos pela maioria dos votos, é escandalosa. Né? É escandalosa. E agora a gente pode até, eu estou comparando o passado do Brasil com o presente do Brasil, dois comportamentos, no caso de Lula, de líder, de Bolsonaro, um suposto líder que não é, né? Então vamos comparar o Brasil agora com outros países agora. Angela Merkel fez um discurso absolutamente antológico, um discurso para ficar na história, onde ela não elogiou os médicos especificamente, elogiou os funcionários de mercados, funcionários de supermercados, disse que eles fazem o trabalho mais difícil. Então, olha a atitude dela, dizendo que a maneira de expressar carinho tradicional que nós temos é física, abraçando. Agora a maneira de expressar carinho é distanciando. Quer dizer, um discurso de estadista. Alberto Fernandes, na Argentina, se reuniu com todos os governadores de estado, se reuniu com todas as mídias, as capas de jornais foram rigorosamente idênticas. Então é um líder dizendo, a direção é esta, temos que seguir essa direção, porque essa direção eu ouvi todo mundo e a direção que tem legitimidade para enfrentar a crise é essa. Então vou seguir a direção da legitimidade. Lamento, pessoal,
isto é o que tem para hoje, né? Não sabemos, ainda bem que o Brasil é uma federação. Então, os estados, governadores de estados, prefeitos, né, os municípios, o nosso regime é federativo e municipalista, os prefeitos e governos de estado estão fazendo o esforço que teria muito mais sucesso se o governo federal de fato liderasse. Estamos vendo a Anvisa, eu recebi numa lista de WhatsApp dizendo, olha, a Anvisa está dizendo que o vírus não se originou por meio dos morcegos na China. Está cheio de artigo mostrando que sim, que se originou. A Anvisa perdeu credibilidade, porque Bolsonaro colocou um militar lá que fica bajulando o Bolsonaro e que toma decisões que nós não sabemos mais se são decisões ótimas, se são as decisões mais acertadas para nos proteger. Tá? Então eu queria chamar a atenção desta comparação. Como hoje estamos mal servidos, se é que se pode utilizar essa palavra, né, de um líder. Não temos um líder, né? Temos sim, não temos um presidente da República no poder, temos um presidente da República somente no cargo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, seu comentário é muito importante. Leia os comentários e transformo alguns dos comentários em tema para os vídeos.